Fala pessoal, nesta aula aqui quero mostrar para vocês como que nós confluenciamos o operacional. Pois dessa forma, quando conseguimos confluenciar todos os pontos, lógico, nem sempre vai ter todos os pontos confluenciando certinho. Porém, quanto mais confluências tivermos dentro das nossas operações, sempre, mas sempre mesmo, elas vão ser mais assertivas. Então a gente tem aqui, o primeiro ponto que eu vejo que é muito importante é a estrutura e o contexto, que nada mais é o que o gráfico está te dizendo. O gráfico, ele está numa tendência de alta ou ele está numa tendência de baixa? Ou então ele pode estar lateral. Isso é estrutura. Porém, dentro da estrutura, né, temos o contexto. Pois veja bem, se estamos assim, vamos supor que deixa eu fazer aqui uma estrutura de alta, correto? Aí, deixa eu fazer, ela faz isso aqui, ó. Beleza. Vai começar novamente uma estrutura de alta, vindo de encontro nesta região aqui. Estruturalmente, estamos numa tendência de baixa, né? Porém, se formos pegar uma operação vendedora aqui, o contexto gráfico nesta região, ele tem que mostrar para nós que pode sim entrar a reversão. Ou seja, nem sempre o contexto vai estar a favor à estrutura. Porque como operamos vela a vela, estamos aqui numa estrutura micro de alta. Acreditando, vai reverter o preço, certo? Então vocês sempre têm que estar muito bem salientados que este cenário aqui, ó, ele tem que estar muito bem estruturado, que nada mais é do que. Aí a gente vai ver os outros pontos, que é qual é a quantidade de defesa que está segurando essa região? Temos alvos, ou seja, tem liquidez para ser buscada? Qual o padrão de vela que está formando essa região? Está mostrando um padrão que está demonstrando fraqueza? É um padrão de força que está rompendo regiões? Qual é o padrão? E lógico, temos arremate na região, se tem pressão na região, por aí vai. Quando nós conseguimos confluenciar todos esses pontos aqui, por mais que seja uma entrada que deu loss, entenda que a longo prazo, se você sempre buscar entradas a favor da estrutura, um contexto interessante, que tenha alvos, quantidade de defesa ali segurando o preço, ou então fazendo seus rompimentos também. Pressões, arremate, padrões de velas, se tudo isso estiver dentro dos conforme, isso mostra o quanto você está preocupado na qualidade da operação e não na quantidade. Porque normalmente quando a gente pega muitas operações, as operações vão baixando o nível. E não é isso que queremos.
Aqui nós temos um desenho, lógico, né, pessoal? Num desenho é sempre tudo mais simples. Porém, este cenário, ele pode sim acontecer. Não com todas as confluências, mas, ao meu ver, 3 confluências já é mais que o necessário para uma operação. Mas vamos lá. Ó, temos aqui uma vela de força, certo? Vou botar aqui. Temos uma vela de força. Temos mais o quê? Aqui. Uma nova posição de reversão. Porque esta vela aqui rompe essa estrutura. Então temos a nossa nova posição de reversão. Beleza. Aqui temos mais o quê? Ó. Aqui também temos uma projeção ou primeiro registro, certo? Temos também aqui um comando, né? Que é um comando que rompe essa região, também sendo uma vela de força. Então vamos por aqui comando mais vela de força. Sabemos que o comando ele oculta as liquidez passadas. O comando ele oculta as liquidez passadas. Temos aqui também um arremate demonstrando a força da compra, certo? Temos aqui também, ó, vamos lá. Outra projeção, porque como é um comando e o comando é preço novo, então temos aqui outra projeção, né? Ou primeiro registro, beleza. Temos mais o quê? Temos também uma pressão de alta, correto? E este preço aqui, ele rejeitou todas essas defesas, tá dentro da vela de força, que é um comando que oculta as liquidez passadas. E o contexto aqui é a estrutura, como está demonstrando rompimentos, mostrando a força da compra. Então, se a gente for parar para analisar, temos quantas confluências? Temos uma, ó, temos uma, duas, três, 4, 5, temos aqui 6. Aqui também, ó, é uma nova posição, esqueci de... Aqui também é uma nova posição, né? Esta velinha aqui é uma nova posição. Então, temos 7 confluências, até 8 confluências aí, para pegar esta operação de compra aqui. Para pegar essa operação de compra.
E é desta forma que a gente faz as nossas confluências dentro do operacional. Lógico, nem sempre vai ter tanta confluência assim. Como dito, 3 confluências já é bem interessante para pegar uma operação. E claro, né? No gráfico não é tão bonitinho o quanto feito aqui nesse desenho. Porém, existe sim muitos cenários do quais vai aparecer esse monte de confluência. Eu até tirei uns prints para mostrar um pouco da ideia no gráfico de como podemos fazer as confluências. Vamos lá, aqui no primeiro print, o que a gente tem? Ó, aqui eu peguei essa entrada na leitura de terceira, né? Mas simplesmente porque aconteceu uma terceira, porque temos aqui esta rejeição nesta nova posição, que também é uma vela de força, né? Por que eu não esperei aqui e peguei uma reversão? Exatamente porque o preço dentro deste contexto, ele está me mostrando a sua, o quê? Tendência de baixa, fazendo esse canalzinho de baixa, rompendo aqui regiões, se conectando em regiões também da venda, certo? E aqui a gente tem o quê? Um padrão de continuidade. Perante a esta leitura, o que eu acreditei? Beleza. Como esse preço, ele deixou este pavio bem longo perante este comando aqui, que é uma nova posição, vela de força, que é uma defesa, eu pensei, beleza, pode fazer uma indecisão aqui dentro deste cenário. Então, eu acreditei nesta venda para vir buscar este pavio, ou então ele rejeitar esta região aqui. Correto? Este aqui é um contexto. Vamos para a próxima. Ó, percebam que aqui foi a entrada, correto? Porém, por mais que esteja agora fazendo essa estrutura, esta região aqui, este momento aqui, ele demonstra para mim que a venda pode sim fazer uma reversão aí. Aí podemos pôr as confluências, que é, temos aqui essa defesa, temos aqui esse nanolote, temos aqui arremate, temos este comando, correto? E perante isso, temos toda essa fraqueza aqui, correto? Leitura de compra. Por isso que não tem como eu fazer uma compra na entrada anterior aqui, justamente porque estava apenas fazendo o padrão de baixa e tendo aqui o quê? Apenas uma rejeição. Apenas uma rejeição, nada mais. Ah, mas rejeitou em várias defesas. Exatamente, rejeitou em várias defesas. Tem esse lote aqui, demete de comando, que é velha de força, aí tá aqui arrematado comando, a mesma coisa. Porém, este movimento não está me mostrando que pode reverter. E com isso, a gente aguarda. Quando o preço mostra para nós que realmente tem fraqueza, é onde surge o gatilho de entrada e todas as outras leituras que podemos fazer. Tanto as leituras de defesa como as leituras do movimento da vela precisam estar em conjunto, correto? Vamos lá. Vamos para a próxima. Ó, aqui foi uma simples leitura de terceira do movimento. Espera aí. O que aconteceu? Eu estava observando o preço nessa região aqui, ó. Se ele, porventura, fizesse uma fraqueza aqui, travamento, eu poderia acreditar numa compra. Porque o preço está vindo de uma forma bem fraca para essa região. Mas não foi o que aconteceu. Já logo em seguida entrou a compra, entrou essa próxima compra aqui rompendo tudo, esta região. O
que a gente tem aqui? Temos essa defesa, a última defesa, que é a última liquidez, correto? Se travasse, ficasse aqui embaixo, dentro dessas regiões aqui, seria muito complicado eu acreditar numa compra. Porém, como rompeu tudo isso aqui, pensei, beleza, rompeu. Temos este topo que ainda tende a ser buscado. O mal desta região é que essa liquidez aqui, devido à simetria, não existe liquidez nenhuma. Mas ainda é uma região. Não tão forte, mas ainda sim. Tanto que eu peguei uma de abertura, esperei descer um pouquinho, rompendo aqui, para eu acreditar nessa compra, correto? E pagou. Pagou uma terceira. Vamos lá, para a próxima. Ó, o mesmo cenário. A entrada anterior foi aqui, correto? Nessa vela aqui. Beleza. Depois o preço reverteu. Fez aqui, nesta região aqui, o pullbackzinho RRC, que é nada mais do que rompimento, retração e continuidade. Beleza? Tendo aqui a terceira do movimento também. Porém, dentro deste cenário aqui, eu já não acreditei muito numa terceira. Porque normalmente, quando velas rompe muitas regiões de topo, no caso aqui, ó, rompe essa região aqui, ela tende a retornar. Correto? Tende a retornar. Então, eu aguardei. Vou esperar pelo menos aqui. Correto? Por quê? No lote é uma defesa. Ou aqui. Porém, ela chegando aqui, temos... eu efetuei essa entrada. Só por isso? Não. Isso aqui o que? Rompeu aqui. Foi aquela vela. Então, aqui a gente também tem outra defesa. Que é uma nova posição. Nova posição, no lote. Se ela viesse aqui, seria melhor ainda. Peguei essa operação e ganhei na retração. Lembram que existe oportunidades que é melhor esperar a vela ir nas regiões de defesa? Então, vamos lá. Ó, aqui, o mesmo cenário. Peguei a entrada anterior nesta região aqui, correto? Porém, essa vela entra a compra, rompendo toda essa região. E o que essa vela é? Essa vela aqui rompe essa estrutura. Temos aqui uma nova posição de reversão. O que essa vela fez? Ela rejeitou esse nanolote, que é uma nova posição de reversão com pressão de alta, leitura de compra. Mas apenas isso? Não, porque eu já estou analisando também que estamos aqui numa estrutura de alta. Então, sendo assim, leitura de compra, ela tende sempre a ser muito mais favoráveis. Entendam, pessoal, que o contexto, ele diz muito. A gente utilizando um contexto a favor das leituras de defesas, é o segredo. É o segredo da lógica do preço. Correto? Vamos lá. Ó, olha só esse cenário aqui como é interessante. Aqui entra muito a ideia que eu acabei de falar. O contexto e defesas. Vamos lá. Aqui a gente tem este comando. A gente sabe que comanda a região. O que esse movimento aqui é para nós? Um movimento exaustivo. Então, a venda fez um movimento exaustivo, não tendo mais interesse em vir buscar essa região aqui, né? Preço fechado. A próxima vela arrematou. Arrematou, subiu compra. Subindo compra, conectando neste lote aqui. Beleza. Tem leitura de continuidade? É complicado, porque preço fechado. Mas mesmo assim, pagou a leitura devido a este contexto aqui que estava mostrando já a possível fraqueza da venda. Mas eu aguardei. E o que aconteceu? Esta próxima vela aqui rejeitou a nova posição, ficou dentro deste
nanolote, correto? Ou seja, leitura de compra. Só por essa rejeição? Não, porque este contexto aqui, ele está me mostrando que o preço ele quer subir. Nesta operação, empatou, porque quando eu peguei, jogou bem nessa taxa aqui e fez o empate, mas a leitura está corretíssima, pagou uma vela verde, correto? Bora para a próxima. Vamos lá. Aqui eu não peguei operação, mas só para mostrar para vocês que como o preço ele busca topos e fundos. Aqui estamos numa região lateral, correto? Ela está formando a região lateral até aqui, ó, é onde realmente ela mostra que está uma região lateral. Porém, aqui ainda não não temos essa informação toda por causa que ainda não tocou no topo, correto? Mas, vamos lá. Eu peguei uma operação nesta região aqui, travou aqui, esta vela aqui travou aqui, eu acreditei numa venda, correto? Porque como foi uma vela muito esticada, saindo deste fundo aqui, esticou e buscou esse topo, travando o final de taxa, pensei comigo, vai entrar uma venda aí. Entrou uma venda, beleza. Esta próxima vela aqui rompeu. Eu pensei, se esta vela aqui rejeitar esta região, eu posso acreditar numa compra, porque como o preço já rejeitou essas defesas aqui, ó, entrou essa venda. E se essa venda rejeitar esta região, eu posso acreditar numa compra, porque eu estou percebendo que o preço tende a vir buscar este topo aqui. Não foi o que aconteceu, deu gap, mas mesmo assim entrou compra. Entrou compra, tocou na região, retraiu. Beleza. Podia entrar vendo aqui? Poderia, porque ficou abaixo de várias defesas, correto? Mas não foi o que aconteceu. Entrou essa próxima compra, não tendo força de vir buscar esta região, certo? Logo em seguida, o que aconteceu? Entrou venda. E a venda ela veio para o quê? Buscar este fundo. Então, dentro deste momento aqui, ó, em algum momento a gente poderia sim ter uma leitura de terceira do movimento. Aqui, ó, se essa vela aqui rompesse essa região, mas ela travou, não sei se ela rompeu ou ficou. Aparentemente parece que ficou muito abaixo, bem pouquinho, ou então travada. Eu não fiz nada, mas mesmo assim pagou uma venda, porque a gente sabe que se o preço vem buscar o topo, demonstrando a fraqueza da compra, fazendo leitura de terceira, rompendo regiões, a gente, pô, quer buscar o fundo, correto? Vamos ver para a próxima. Aqui é simplesmente mostrando que novas posições elas são muito fortes, que no caso, ó, aqui tem uma nova posição, rejeitou compra. Nova posição, rejeitou compra. Fez fraqueza na nova posição novamente, compra. Correto? Aqui, ó, rompeu. Nova posição de reversão, rejeitou compra. E assim por diante. Vamos lá. Ó, aqui, ó, mesmo cenário não, mesmo contexto da fraqueza da compra e leitura de terceira. Não só terceira fica arriscado, deixa eu ver aqui, ela rejeitou essa região aqui, isso fica complicado. Mas um arremate muito bom, porque ó, demonstrou essa fraqueza da compra, arrematou o preço, se conectou nesse lote aqui, neste lote aqui, com liquidez aberta, leitura nesta velinha aqui. Beleza? Deixa eu ver. Tem mais? Ó. Olha aqui. Aqui é nitidamente uma leitura de exaustão do preço. Vamos lá. Temos aqui este lote, correto? Temos aqui comando, que é vela de força, tá dentro da vela de força. Rejeitou nanolote, tá dentro da vela de força. Um momento aqui de exaustão do preço. A favor aqui
da estrutura, por mais que tenha chegado já neste topo aqui, pessoal, entendam? Uma coisa é o preço chegar aqui. Chegou aqui é uma coisa. No momento que ele sai daqui demonstrando um cenário que ele pode reverter aqui, é outra coisa. Correto? Sempre tenham isso em mente. Não é porque entrou venda aqui, que quando chegar a venda aqui vai romper tudo. Não, isso vai depender muito de como o preço está na região. Então aqui para mim é uma leitura de exaustão. Com isso podemos pôr as outras confluências. Opa, exaustão. Está dentro aqui da vela de força. Certo? Tá o preço aqui arrematado. Aqui está arrematado também. Então com isso eu estou percebendo que a compra está bem interessante nesses fundos aqui. Correto? Leiturinha de compra aí. Deixa eu ver se tem mais. É isso. Eu quero mostrar aqui, que eu mostrei aqui nesta aula, é que por mais que aqui nos prints, não é aquela coisa de, pô, tem confluência para tudo quanto é lado. Não. Percebam que o contexto gráfico, ele anda junto com as defesas. Ele é necessário andar junto com as defesas. Correto? Porque é apenas desta forma que você vai entender para onde o preço vai. Lógico, existe muito contexto, como este aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Simplesmente, esta vela aqui arrematou, rompeu. Aqui, né, temos arremate, saiu deste fundo aqui. Fraqueza da compra. Por mais que seja uma fraqueza da compra, que é uma nova posição, que é um comando. Rompeu isso, se conectou, leitura de compra apenas por isso. Isso quer dizer que aqui não tem confluência? Não, tem muita confluência. Conexão é uma confluência. Arremate é uma confluência. Rompeu uma nova posição, que é um comando, é outra confluência. Tem liquidez aqui em aberto para buscar, é outra confluência. Certo? E é assim que vamos somando as confluências. Liquidez é confluência, arremate é confluência. Então, tudo isso estiver num contexto bacana onde você pode encaixar uma operação, não fique com medo e pegue a sua operação. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa onde eu possa falar. Porque confluências, pessoal, é isso. É tu pegar o contexto gráfico, entender para onde ele pode ir, observar quais as defesas. Beleza, tem defesa aqui que pode ser rompida, que pode ser rejeitada e etc. Observar como o preço está chegando. Se tem liquidez para buscar, o preço está buscando, rompendo defesas, vai junto com ele. Se o preço está mostrando que está enfraquecendo na região, aguarda, ou então você espera um gatilho legal para pegar uma reversão. Isso é somar confluências. Não existe nada tão milagroso. É simplesmente isso, observar a região, perceber como o preço está chegando e botar todos os detalhes que a gente aprende na lógica do preço no contexto. Arremate, as defesas, vela de força, nova posição. Fez ali uma pressão. Opa, tá numa tendência de alta, tem liquidez para buscar, rompeu aqui essas defesas. Essa vela aqui fez uma pressão de alta e rejeitou na defesa. Opa, peraí. Se o preço quer buscar aquela região, eu vou acreditar uma continuidade, eu vou acreditar na compra. Porque o preço está me mostrando para onde ele quer ir. É exatamente isso aqui, ó. Rejeitou, simplesmente rejeitou nesta nova posição de reversão, com pressão de alta. O preço está demonstrando que ele já foi lá. Então, devido a ele descer novamente, rejeitar, não conseguir se conectar num lote, do qual é obrigação da venda se conectar no lote da venda, se não conseguiu, é porque a força está querendo entrar aí. Correto? Então vai ser sempre assim, pessoal, sempre assim. Busquem pegar operações onde você vê o movimento limpo, nítido. Certo? É a mesma coisa aqui. Aqui, quando eu estava observando, eu pensei, beleza. Deu essa fraqueza aqui. Se entrar outra vela
eu vendo que tem este comando aqui, que oculta as liquidez passada e também está tudo arrematado, se ela rejeitar esta região aqui, eu posso acreditar numa compra, correto? E outro detalhe que é muito importante, a gente sempre observar as zonas, que eu já falei em vários vídeos, devo ter uma aula, não me recordo, que é zonas de bipolaridade. Pense comigo. Aqui temos esse lote de venda, correto? Aqui temos esse lote de compra. Ou seja, pessoal, essa região aqui, ó, chamamos de zona de bipolaridade, porque aqui a compra entrou, aqui a venda entrou. Ou seja, essa região, em conjunto com defesas e etc., tem de ser uma região forte, porque ela respeita aqui, respeitou aqui, depois rompeu, respeitou aqui. Então, se o preço vem e rejeita nessas regiões, tende a respeitar também. Isso é outra confluência, correto? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Confluências nada mais é do que você pegar tudo que você aprendeu e botar dentro de um contexto onde faça total sentido da sua operação, correto? Porque não é difícil. A gente tem um arremate, está demonstrando que a compra está com força. Se a gente tem uma pressão de alta, né? Está demonstrando que a compra pode querer buscar aquela região. Ah, mas aqui não foi buscar, mas poxa, pera aí, olha onde é que está vindo essa pressão. Podemos considerar isso aqui devido à região que ela está, um arremate, não uma pressão. Entendo que arremate ou pressão, dependendo da onde ela se encontra, um pode ser uma coisa, o outro pode ser outra, ou vice-versa. Tudo depende do contexto gráfico, beleza? Não simplesmente um padrão isolado. Até porque, para utilizar um padrão isolado, tem que ter um contexto. Porque velas vindo numa tendência muito forte de baixa. Vou botar em preto isso aqui porque, ó, uma tendência forte de baixa. Aí de repente, olha isso aqui, ó. Pensa, pô, um arremate, vou pegar uma compra aí, desce uma venda. Lógico, não existe contexto nenhum. Não existe contexto nenhum. Apenas aqui é um puro achismo. E não é isso que a gente quer. Nós queremos operações bem analisadas, operações onde você entende o que você está fazendo. E para isso você precisa confluenciar tudo que você aprendeu dentro da lógica do preço, beleza? Nem sempre vai ter um monte de confluência, mas o contexto ele tem que entrar junto com as confluências que você tem naquele momento. Tem que entrar junto, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!